Olá pessoal, Paulo Carrion, estamos lendo o livro de Dom Miguel Ruiz, A Voz do Conhecimento, capítulo 2. Uma visita a meu avô. Uma verdade singela é descoberta. Considero-me sortudo, pois fui criado aprendendo uma antiga tradição conhecida como tolteca. Minha mãe era uma grande curandeira, e para mim nada tinha de extraordinário testemunhar milagres, já que não conhecia outra coisa. Com a convicção de que tudo é possível, mas o que aprendi sobre os toltecas estava cheio de superstição e mitologia. Lembro-me de ter visto superstições em toda parte. E na adolescência comecei a me rebelar contra todas as mentiras que vinham dessa tradição. Aprendi a desafiar tudo, até que certas experiências me abrissem os olhos para a verdade. Então eu soube que já não era uma teoria o que aprendera dos antigos toltecas. Eu sabia, mas não conseguia explicá-las com palavras. Neste livro, quero contar a você algumas das experiências que mudaram completamente o meu ponto de vista. A cada experiência, eu percebia alguma coisa que sempre fora óbvia, mas que eu nunca tinha visto antes. Talvez a forma dessas histórias no relato que lhe farei não seja exatamente a mesma de como ocorreram, mas é assim que as percebo e procuro explicá-las a mim mesmo. Talvez você tenha passado por momentos semelhantes quando, assim como eu, percebeu que não é verdade a maior parte aquilo em que acreditamos. Diante de nós, sempre se apresentam oportunidades de perceber a verdade. E minha vida tem sido cheia delas. Muitos me limitam a deixar passar, mas outras abriram meus olhos espirituais e tornaram possível a transformação em minha vida. Uma delas surgiu de uma visita a meu avô, quando eu, adolescente, cursava a faculdade. Meu avô era aquilo que chamava um velho nagal, uma espécie de xamã. Tinha quase 90 anos e as pessoas costumavam visitá-lo apenas para aprender, para ficar perto dele. Vovô me ensinava desde minha meninice e durante toda a infância trabalhei com afinco pelo grau de qualidade suficiente para conquistar respeito dele. Ora, na época eu estava fingindo ser um intelectual e queria impressionar o meu avô com as minhas opiniões sobre tudo que estava aprendendo na escola. Estava pronto a mostrar a quem tinha sido a maior influência de minha vida o quanto eu havia me tornado astuto. Boa sorte! Fui à casa dele, que me recebeu de forma como sempre fizera, com um sorriso enorme, com um amor imenso. Comecei-lhe a expor meu ponto de vista sobre toda a injustiça do mundo, sobre a pobreza, sobre a violência, sobre o conflito entre o bem e aquilo que eu então chamava o mal. Meu avô foi muito paciente e ouviu atento tudo o que eu disse. Isso me animou a falar ainda mais, só para me impressioná-lo. A certa altura, vi um sorrisinho em seu rosto. Puxa, senti que viria alguma coisa. E não estava conseguindo impressioná-lo de jeito nenhum. Eu não estava conseguindo impressioná-lo de jeito nenhum, pensei. Ah, ele está de gozação comigo. Notando minha reação, ele me olhou nos olhos. Bem, Miguel, essas teorias que você aprendeu são ótimas, disse, mas são apenas teorias. Tudo o que você me disse não passa de história.
não quer dizer que seja verdade. É claro que aquilo me incomodou um pouco. Imediatamente tomei o comentário como pessoal e tentei defender meu ponto de vista, mas era tarde demais. Meu avô começara a falar. Olhou-me e com um sorriso largo disse: Você sabe, muita gente neste mundo acredita que há um grande conflito no universo. Um conflito entre o bem e o mal. Ora, isso não é verdade. É verdade que há um conflito, mas que só existe na mente humana, não no universo. Ele não é verdadeiro para as plantas ou para os animais. Não é verdadeiro para as estrelas ou as árvores, ou para o restante da natureza. Ele é só verdadeiro para os humanos. E o conflito na mente humana não é realmente entre o bem e o mal. O verdadeiro conflito em nossa mente é entre a verdade e o que não é verdade, entre a verdade e a mentira. O bem e o mal são apenas o resultado desse conflito. O efeito de acreditar na verdade é bondade, amor, felicidade. Quando você vive sua vida em verdade, você se sente bem e a vida é maravilhosa. O resultado de acreditar em mentiras e defender essas mentiras cria o que chamamos de mal, cria o fanatismo. Acreditar em mentira cria toda a injustiça, toda a violência e a agressão, todo o sofrimento, não só na sociedade, mas também no indivíduo. O universo é tão simples quanto ele é, ou ele não é, mas os humanos complicam tudo. O que vovô dizia era lógico, e entendi que ele estava dizendo, mas não lhe dei crédito. Como poderia ser resultado de algo tão simples todo o conflito do mundo, toda a guerra, a violência e a injustiça? Com certeza tinha de ser mais complicado do que isso. Ele prosseguiu. Miguel, todo o drama que você sofre em sua vida pessoal é o resultado das crenças em mentiras, principalmente a respeito de si mesmo. E a primeira mentira em que acredita é que você não é como deveria ser, não é competente, não é perfeito. Nós nascemos perfeitos, crescemos perfeitos e morremos perfeitos, porque só existe a perfeição. Mas a grande mentira é que você não é perfeito, que ninguém é perfeito. Daí você começou a buscar uma imagem de perfeição na qual nunca poderá se converter. Jamais alcançará a perfeição naquele grau, pois a imagem é falsa. É mentira, mas você investe sua fé naquela mentira e depois constrói toda uma infraestrutura de mentiras para sustentá-la. Naquele momento não entendi que meu avô estava me dando uma grande oportunidade. Algo tão simples quanto ter a percepção de que todos os dramas de minha vida, todo o sofrimento da minha vida se devia à crença em mentiras. Apesar da vontade de acreditar no que o meu avô me dizia, minha crença nele foi só fingida. E era tão lógico que eu disse: Ah, sim, vovô, tem razão. Concordo com o senhor, mas eu estava mentindo. Tinha na cabeça tantas mentiras que não podia aceitar algo tão simples quanto a verdade. Então meu avô me olhou carinhosamente e disse: Miguel, vejo que está tentando muito me impressionar para provar que está à altura.
E precisa fazer isso porque seu próprio conceito você não está à altura. Isso doeu. Ele me acertou direitinho. Não sei porquê, mas me senti como se ele tivesse me apanhado na mentira. Eu nunca havia percebido que meu avô conhecia minhas inseguranças. Sabia da autocrítica e da autorrejeição, da culpa e da vergonha que eu sentia. Como pode saber que eu estava fingindo ser o que não era? Vovô estava sorrindo novamente quando me disse: Miguel, tudo que aprendeu na escola, tudo que sabe sobre a vida, isso é só conhecimento. Como você pode saber se o que aprendeu é verdade ou não? Como pode saber se é verdade o que acredita a seu respeito? Àquela altura, eu reagi e disse: é claro que conheço a verdade sobre mim. Vivo comigo todos os dias. Sei o que sou. Diante disso, ele riu com gosto e respondeu: a verdade é que você não tem ideia de quem realmente é. Mas sabe quem você não é. Há tanto tempo vem praticando o que não é, que realmente acredita que a sua imagem é o que você é. Sua fé está investida em todas aquelas mentiras nas quais acredita a seu respeito. É uma história, mas não é verdade. Ninguém que lhe dá poder é sua fé. A fé é o poder de criação que todo ser humano possui. E ela não tem nada a ver com religião. Miguel, o que lhe dá poder é sua fé. A fé é o poder de criação que todo ser humano possui. E ela não tem nada a ver com a religião. A fé é resultado de um compromisso. Quando assume o compromisso de acreditar em alguma coisa sem duvidar, você investe sua fé. Se não duvida daquilo em que acredita, para você é a verdade, embora possa realmente ser uma mentira. Sua fé tem tanto poder que se você se acreditar inferior, você será. Se pensar que vai fracassar, fracassará. Pois são imensas a força e a magia de sua fé. Como eu disse antes, você sofre porque acredita em mentiras. É muito simples. A humanidade está assim porque, coletivamente, cremos em mentiras. Há milênios, os seres humanos vêm carregando mentiras e reagindo a elas com ódio, raiva e violência. Mas elas não passam de mentiras. Fiquei pensando, então como podemos conhecer a verdade? Mas antes de poder formular a pergunta em voz alta, meu avô respondeu: a verdade precisa ser vivenciada. Temos necessidade de descrever, de explicar, de expressar o que percebemos. Mas quando passamos pela experiência da verdade, não há palavras para descrevê-la. Quem quer que proclame esta é a verdade, estará mentindo, sem mesmo sabê-lo. Podemos perceber a verdade com os nossos sentimentos, mas no momento em que tentamos descrevê-las com palavras, nós as distorcemos e ela já deixa de ser a verdade. Passa a ser a nossa história. É uma projeção baseada na realidade que só vale para nós, mas ainda assim tentamos colocar em palavras nossa experiência, e isto é a coisa realmente maravilhosa. É a suprema arte de cada ser humano.
Ele reparou que não tinha ficado claro para mim o que acabara de expor. Miguel, se você é um artista, um pintor, você tenta expressar por meio de sua arte aquilo que percebe. O produto da tentativa talvez não seja exatamente o que você percebeu, mas chega perto o bastante para lembrar aquilo que percebeu. Ora, imagine que você tem muita sorte e é amigo do Picasso. E porque Picasso gosta de você, resolve pintar seu retrato. Você posa para ele e depois de muitos dias ele finalmente lhe mostra o retrato. Você vai dizer, isso não sou eu. E Picasso dirá, claro que sim. É assim que eu vejo você. Para Picasso, isto é verdadeiro. Ele está expressando o que está percebendo. Mas você diz, eu não sou assim. Pois bem, cada ser humano é como Picasso. Cada ser humano é um contador de histórias. O que significa que cada um de nós é um artista. O que Picasso fazia com tintas, nós fazemos com palavras. Testemunhamos a vida acontecer dentro de nós e ao nosso redor. E usamos palavras para traçar um retrato de que testemunhamos. Inventamos histórias sobre tudo o que percebemos. Exatamente como Picasso distorcemos a verdade. No entanto, para nós, ela é a verdade. Naturalmente, nossa forma de expressar tal distorção poderia agradar a outras pessoas. A arte de Picasso é altamente valorizada por muita gente. Todos os seres humanos criam as histórias deles com perspectivas próprias e exclusivas. Por que tentar impor sua história a outras pessoas quando para elas a mesma não é verdadeira? Quando você entender isso, já não precisará mais defender aquilo em que acredita. A seu ver, não será importante ter razão ou tirar a razão de outros. Em vez disso, você verá os indivíduos como artistas, como contadores de histórias. Saberá que sejam quais forem suas crenças, não só a ponto de vista deles. São só o ponto de vista deles. Não tem nada a ver com você. Bem, quis impressionar o meu avô, porém mais uma vez foi ele que me impressionou. Eu tinha muito respeito por meus parentes mais velhos. Mais tarde na vida, entendi o sorriso de meu avô. Ele não estava me ridicularizando. Sorriu porque lhe recordei um tempo em que ele, exatamente como eu, tentava impressionar os mais velhos. Depois dessa conversa com meu avô, senti necessidade de encontrar sentido nas coisas. Queria entender minha vida pessoal e descobri em que momento comecei a investir minha fé em mentiras. Não foi fácil. Levei dias para digerir aquela conversa. Ver a mim mesmo no presente momento, ver que aquilo em que acreditava não era tão óbvio, nem tão fácil de abandonar. Mas eu queria respostas. Já que esta é a minha natureza, eu precisava saber e minhas lembranças eram o único ponto de referência. Temas para reflexão. Há um conflito na mente humana entre a verdade e o que não é verdade, entre a verdade e as mentiras. O resultado da crença na verdade é bondade, amor, felicidade. O resultado de acreditar em mentiras é defendê-las, é injustiça e sofrimento. Não só para a sociedade, mas também para o indivíduo.
Todo o drama dos seres humanos resulta das crenças e mentiras, principalmente sobre eles próprios. A primeira mentira em que acreditamos é: eu não sou. Eu não sou do jeito que deveria ser. Eu não sou perfeito. A verdade é que todo ser humano nasce perfeito, porque só existe a perfeição. Nós, seres humanos, não temos a menor ideia do que realmente somos, mas sabemos que não somos. O ser humano cria uma imagem de perfeição, uma história sobre aquilo que ele deveria ser, e começa a perseguir essa falsa imagem. A imagem é uma mentira, porém investimos nela nossa fé. Depois construímos toda uma infraestrutura de mentiras para sustentá-las. A fé é uma grande força no ser humano. Se investirmos nossa fé numa mentira, para nós ela se tornará uma verdade. Se não acreditarmos que somos suficientemente bons, então seja feita a vossa vontade, não o seremos. Se acreditarmos que iremos falhar, então falharemos, porque nossa fé encerra semelhante poder e magia. Como seres humanos, podemos perceber a verdade com os nossos sentimentos. Mas quando tentamos descrever a verdade, só podemos contar uma história que distorceremos com a nossa palavra. A história pode ser verdadeira para nós, mas isso não quer dizer que seja verdadeira para os outros. Todos os seres humanos são contadores de histórias, cada um com seu ponto de vista exclusivo. Quando entendemos esse fato, já não precisamos mais impor aos demais nossa própria história, nem defender aquilo que acreditamos. Em vez disso, viramos artistas e, como tal, temos o direito de criar nossa própria arte. Fim do capítulo 2. Se este livro, essa leitura está fazendo sentido para você, eu peço que inscreva no canal e dê o seu like. Gratidão.